Boa noite, amadas irmãs e irmãos. Estamos aqui mais uma vez adorando o nosso Deus, com alegria, com liberdade no Espírito. Que Deus nos conduza então também agora no estudo da palavra dEle, não é? Nós possamos ser cheios da sabedoria do alto. Vamos pedir, primeiro vamos ler o texto, depois a gente vai fazer uma nova oração, pedindo a graça de entendê-la, não é? O trecho agora, estamos aí na 46ª parte do estudo de Romanos. Chegamos então à aula 46, Romanos capítulo 12 ainda. Nós vamos estudar somente do versículo 9 até o versículo 16. Abram comigo Romanos 12, de 9 a 16. Nós vamos ver aqui o amor cristão é concreto e prático. Nós vamos ver nessa noite, meditar sobre isso. Vamos ler a perícope aí, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então essa é a porção da palavra. Oremos. Pai de bondade, misericórdia, nós dependemos mais uma vez do Teu Santo Espírito, que pode esclarecer as Tuas verdades em nossos corações. Dependemos totalmente dEle, pois reconhecemos que sem Ele nada podemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, tanto a compartilhar a Tua palavra, a estudarmos, a podermos esmiuçar e compreender as Tuas verdades, Senhor, desse trecho, e também de ouvirmos, armazenarmos em nossas mentes e corações e aplicarmos essas verdades de forma prática, Senhor. Que nós possamos viver esse amor sem hipocrisia, esse amor realmente prático. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos nessa noite. E eu peço pela minha pessoa, Senhor, por esse miserável, eu peço que o Senhor me livre da soberba, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Assim oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então vamos olhar então para esse trecho aí, mas antes de focarmos aí do versículo 9 a 16, do capítulo 12, eu vou fazer uma breve recapitulação do que já vimos do capítulo 12 de Romanos, não é? Esse capítulo 12, já vimos aí de 1 a 8, um resumo. Nós vemos que nós fomos alcançados pelas infinitas misericórdias de Deus, de forma imerecida, independente de obras, mas pela graça do Senhor. Isso nós vimos anteriormente, aliás, um pouco antes do início do capítulo 12, vimos no capítulo 11, especialmente no versículo 32, quando Paulo diz que Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, nós somos alcançados por essas misericórdias. E Paulo diz no início do capítulo 12, então, por isso, ou rogo-vos, pois, por causa dessas misericórdias, que os irmãos apresentem os seus corpos, né, o seu pacote completo, né? Corpo significa corpo, alma, espírito, né? Todo o nosso ser a Deus. Consagrem-se plenamente a Deus, não é? E isto é o vosso culto racional. E isso vai levá-los a uma transformação de mente, versículo 2, para que não se conformem com o mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Não é? Então nós nos consagramos a Ele, por causa dessas misericórdias. Agora eu posso, você pode se consagrar ao Senhor, se entregar ao Senhor, e experimentar a vontade dEle, para si mesmo, trazer a vontade dEle para você, para nós, e vivermos a vontade de Deus. Não é?
E ele diz no começo, no versículo 3 também, nós vimos semana passada, que nós esvaziamos de nós mesmos, tirando os nossos pensamentos de altivez, de soberba, de acharmos que somos melhores que os outros, não é? Ele diz no versículo 3, não pense acima do que convém sobre você mesmo, não pense, não é? Mas seja humilde de coração, e reconheça a tua pequenez diante de Deus, e assim a tua igualdade diante dos homens, dos outros irmãos, não é? E assim seremos cheios do Espírito, que concede dons para o serviço cristão a cada membro. Cada membro tem a sua utilidade, conforme Deus repartiu a medida da fé, que Paulo diz aqui. Alguns terão mais condições em algum dom, em algum serviço, do que outros. Isso é Deus quem dá, não é essa condição. E assim aprendemos a viver em harmonia com os demais membros da igreja local, em mutualidade, para o crescimento do corpo. O alvo não é ficar famoso, cada membro aqui viver para si mesmo, de forma egocêntrica, não. Mas o objetivo é o bem de todo o corpo, o benefício geral da igreja, como corpo de Cristo num todo, não é? Resumindo então, nós não somos salvos porque servimos aos irmãos, não é pelo serviço, mas o serviço aos irmãos prova a nossa salvação e compreensão racional do que aconteceu na cruz do Calvário, que a expressão máxima da misericórdia de Deus foi demonstrada ao mundo em todas as épocas, pelos séculos dos séculos. Na cruz de Cristo, Deus demonstrou ali a sua misericórdia, o seu grande amor para com os seus filhos, para com aqueles que Ele escolheu. E a compreensão disso, uma mente renovada, transformada, desapega do mundo para servir o reino de Deus. Então é isso que Paulo começou a ensinar para a gente, até o versículo 8 aí. Agora então, Paulo vai apresentar para nós algumas virtudes que fazem a diferença entre o amor cristão e os outros tipos de amor. Nós conhecemos vários tipos de amor. Ao longo da nossa vida, a gente conhece aí, né? A gente ouve música, principalmente, né? A gente tem conversas, a gente passa por paixões na vida, né? Então existem N tipos de amores, né? Todos eles são mais focados para o ego humano, não é? Para voltar para si mesmo, para satisfazer a pessoa, não é? Mas o amor cristão é diferente, não que ele não satisfaça, pelo contrário, ele é o único amor que satisfaz plenamente. Porém, ele não é egoísta, mas ele é altruísta. Ele olha para fora de si, não para dentro de si, não é? E é isso que Paulo vai começar a falar, algumas características aqui do amor cristão, não é? E uma palavra inicial aqui, que a gente tem que guardar antes de começar a estudar esse trechinho da Bíblia, é que se a humildade, nós vimos no versículo 3, presta atenção, se a humildade é a porta de entrada para o serviço do reino de Deus, e a humildade é que mantém-nos unidos, porque o soberbo não cola, não dá liga, não é? A soberba, o coração soberbo não cola com os outros membros, não é? Então a humildade nos mantém unidos. É isso que Paulo fala, não pense de si mesmo acima do que convém, isso não vai fazer bem para você, nem para o corpo, e não vai dar liga. Não vai dar liga, você não vai colar com os demais irmãos, você não vai ter convívio, você não vai ter harmonia, você não vai ser um com os irmãos, não é? Então, se a humildade é a porta de entrada para o serviço do reino de Deus e para manter a unidade do corpo de Cristo, o amor é o combustível que motiva ou movimenta esse serviço. O amor é que motiva para que eu sirva a vocês, para que eu possa honrar a Deus e amar vocês, servindo naquilo que Deus me deu como dom. E o amor motiva isso tudo. Ele é a gasolina, não é? Como se fosse a gasolina que motiva, que movimenta, que aquece meu coração e que me motiva, não é? Que me dá forças para isso. Então vamos ver algumas coisas a respeito desse amor cristão. Versículo 9, Paulo começa aí, o amor seja sem hipocrisia. Primeira característica, anotem aí, primeira característica do amor cristão, versículo 9, é a sinceridade. O amor sem hipocrisia significa, então, um amor sincero. O oposto de hipocrisia é a sinceridade. Primeira característica do amor cristão, ok? Eu estou falando sobre o amor dos filhos de Deus. É o amor ágape, é o amor que ele recebe de Deus, com o mesmo amor que nós fomos amados pelo Senhor, nós amamos uns aos outros, não é? É o mesmo tipo de amor, é o amor espiritual, ou amor cristão. Então esse amor ágape, o amor
espiritual, ele em primeiro lugar é sem hipocrisia, não é hipócrita. E o termo hipocrisia, Paulo tinha em mente na sua época aqueles atores que se colocavam ali nos palcos, né? Ali já havia teatro naquela época, né? Representações artísticas, teatrais. E então o ator principal, ou os atores, né? Eles se colocavam no palco expressando sentimentos de forma bastante convincentes para o público se emocionar. É como hoje também existe o teatro, a mesma coisa, a ideia é a mesma. Então, até o termo grego na época era chamado de Hipócrates, né? O Hipócrates foi o grande promotor desse tipo de arte, não é? Que seria o teatro. Então, a hipocrisia era, a ideia do termo grego hipócrita é isso, é oferecer uma ideia, ou vender uma ideia para os outros, mas que você não está sentindo aquilo. É uma máscara, colocar uma máscara, não é? Vestir uma máscara, ora de alegria, mostrando que está alegre, ainda que o ator por dentro estivesse muito triste, talvez, mas ele colocava aquela máscara na frente dele para apresentar uma face sorridente para o público, expressando alegria. Ou, em outra hora, colocando uma máscara de tristeza, não é? Ainda que ele não estivesse sentindo nada ali, mas ele expressava aquilo para o público. Então essa é a ideia. Isso chamava-se, ou chama-se, não é? Hipocrisia, não é? Quer dizer, você está mostrando algo que não está sentindo de fato. Então Paulo diz, não seja esse o amor que você sente pelos irmãos. Não seja um amor hipócrita. O amor sincero, ele... Em segundo lugar, aqui, na mesma primeira característica de sinceridade, Paulo termina o versículo 9, dizendo que o amor sincero, sabe discernir entre o bem e o mal. O amor sincero, ele usa os critérios do coração de Deus, não os critérios humanos, para dizer assim, ó, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu detesto, isso aqui eu amo. Mas ele diz assim, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Mas quais são os critérios para dizer o que é bom, o que é mal? O que é bom, o que é mal? Para o homem, depois da queda, tudo isso virou uma bagunça. Não é? Muitos acham que alguma coisa é boa, outros odeiam. Muitos acham que coisas são abomináveis, outros amam. Então há um distúrbio humano quanto ao bem e mal. Não é? Eles não sabem mais discernir o que é bem e o que é mal. O homem não sabe. O critério aqui que Paulo está indicando é ter essa mente transformada, lá do versículo 2, onde ele experimenta a vontade de Deus, então ele vai saber o que é bom e o que é mal segundo o coração de Deus. E onde nós encontramos esse norte, não é? Esse mapa, ou essas referências do que é bom e do que é mal segundo Deus? No único documento que Deus deixou para mim e para você, nas Escrituras. Se eu não estudar as Escrituras, eu não vou saber o que é bom e o que é mal segundo Deus. Não é? Então ele fala aqui, tendo essa mente transformada, você não pode ter um amor hipócrita, e você tem que detestar o mal e apegar-se ao bem. Você tem que fazer uma divisão bastante clara, naquilo que Deus odeia, você também tem que odiar. Naquilo que Deus ama, você também tem que amar, porque você está provando, experimentando e trazendo para si a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não é? E tendo essa mente de Deus, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, lá em Coríntios. Então, com essa mente de Cristo, eu vou discernir o que é bem, o que é bom e o que é mal, segundo Deus. Não segundo o meu coração, não segundo os meus achômetros, segundo os meus gostos, né? Que são diferentes dos gostos de todos vocês aqui. Então, fica muito difícil os parâmetros se for na medida humana. Mas a medida aqui, o prumo é a vontade de Deus, a mente de Deus, conhecimento de Deus, não é? É o que Paulo está falando aqui. Por isso cabe a nós conhecermos a vontade de Deus plenamente pelas Escrituras, porque o nosso coração é enganoso. Então o amor sincero não é amar pelo que o crente sente, mas pelo que o seu Senhor ordenou que ele fizesse. Um outro ponto aqui nessa mesma característica de sinceridade. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu não tô sentindo que eu tenho que amar o fulano, o irmão fulano. Eu não estou sentindo isso dentro de mim, então eu não vou servir. Se eu for servir aquele irmão, eu vou ser um hipócrita, porque eu não sinto isso no meu coração.
E aí Deus vai falar, você é hipócrita assim, porque eu estou te mandando você fazer isso. Eu não estou mandando você sentir, eu estou mandando você amar. E o amor é simplesmente uma decisão. O amor cristão é muito mais do que um sentimento. Ele é uma prática. Ele é uma obediência à vontade de Deus. Não é dizer assim, eu não estou sentindo que eu tenho que amar o fulano lá, ele é muito chato, ele é muito difícil de relacionar com ele, né? Aquela pessoa lá é antipática. Não. A motivação do amor cristão não é o alvo a quem nós temos que amar, mas é a obediência àquele que ordenou que nós temos que nos amar uns aos outros, e assim seremos chamados seus discípulos. Vocês serão chamados meus discípulos, disse o Senhor Jesus, se vos amardes uns aos outros, independente do que a pessoa é ou deixa de ser, independente do que ela fez ou deixou de fazer. Não é por questão de sentir. Às vezes você não vai sentir nada, mas você é obrigado a amar. Aqui não tem nada a ver com sentimento. E isso é sinceridade. Deixa os hipócritas dizerem assim, está vendo? Aquele irmão lá falou, não gosta do outro lá, mas está amando. Ótimo, ele está cumprindo a vontade de Deus. Ele está fazendo certo. Hipocrisia é deixar de obedecer à vontade de Deus. Você está dizendo que você tem a mente de Cristo, mas você não consegue amar teu irmão. Ora, você é hipócrita. Então você não foi transformado pela graça. A transformação ainda não ocorreu em você. Você ainda está conformado com o mundo, porque o mundo ama aqueles que lhes fazem bem, não é? Aqueles que lhes dá prazer, sentimento positivo, né? Eu tenho afinidade, eu tenho química com aquele irmão lá, ligação, né? E aí eu amo aquele irmão, eu vou servi-lo, vou dar as coisas para ele, eu vou honrá-lo, né? Mas esse é o amor mundano, esse é o amor secular. O amor de Deus vai além disso. O amor de Deus é por obediência ao nosso Senhor, que ordenou que nos amássemos uns aos outros. Aí eu vou amar, independente da pessoa que seja. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Isso é sinceridade cristã, ou amor sincero. Com a mesma intensidade que Deus Pai ama o bem e detesta o mal, assim os seus filhos também devem ter o mesmo posicionamento. Veja bem, uma outra coisa aqui, nessa mesma primeira característica do amor aqui de sinceridade. O amor sincero não fica em cima do muro. O amor sincero é sim, não, não. O amor sincero, ele não pode fazer vista grossa para pecados. E quando ele não faz vista grossa para pecados, ele está amando. Ele está sinceramente amando. Quando ele chega no irmão, quando ele chega na irmã, quantas vezes eu fui aqui amado sinceramente por irmãos, chegaram em mim e disseram, o que você fez, rapaz? Que bobagem é essa? Que decisão maluca? Eu tive que voltar atrás arrependido, e eu louvo a Deus por irmãos que me amaram e disseram, você está errado. Puseram que nem Natã pôs o dedo no nariz do rei Davi e falou, tu és o homem, você fez bobagem. E isso me salvou, me salvou. Isso é amor sincero. Amor sincero. Sincero quer dizer sem cera, né? Sem enfeite por cima. Então, esse amor sincero, ele não fica em cima do muro. O que é bom, o que é mal, e a gente tem que viver dessa forma, tomar posicionamento dessa forma. Segunda característica do amor, está aí no versículo 10. A característica da fraternidade. O que significa fraternidade? O amor fraternal aqui, Paulo tinha a ideia por trás dessa palavra fraternal, ou fraternidade, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ideia aqui de Paulo era o seguinte, era o amor de sangue. Às vezes a gente pensa assim, parece que nós amamos os irmãos de sangue, nós amamos os irmãos na fé mais do que nós amamos os irmãos de sangue. Mas Paulo traz a ideia aqui de que o amor legítimo de irmãos que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, ele é forte. O amor fraternal é isso, amor de irmão, amor que tem envolvimento de sangue. É como se fossem unidos inseparavelmente. Essa é a ideia de Paulo do amor fraternal, é o amor que Paulo usa aqui, ele usa como tipo, né? E
que esse amor familiar, esse amor de família, do mesmo sangue, essa ideia de estar tão unido que nada separa, como o amor de sangue, o amor fraternal, ele não somente é um sentimento, mas novamente ele diz que ele age. Como é que ele age? Ele age de forma gentil. Ele tem ação, né? Ele tem ações que mostram gentileza, cordialidade, ele diz no versículo 10. Né? Amai-vos cordialmente aqueles que são seus irmãos. Ele está tratando sim dos irmãos na fé. Está tratando da igreja. Tudo aqui que nós estamos falando ainda está dentro do contexto do amor, dentro do convívio da igreja, da família de Deus. O amor entre os membros do corpo de Cristo. Então ele está dizendo aqui no versículo 10 que esse amor, ele tem essa ligação, ele é como se fosse uma amálgama, Acho que o termo é amálgama, se eu não me engano. Acho que os dentistas sabem, Acho que é amálgama que faz liga, vários produtos, que juntam e dá uma cola, Eles se unem, Ou então como um purê de batata, Nós somos várias batatas, só que nós somos todos amassados e colocados num único purê, Viramos um purê só, não dá mais para distinguir quem é quem. Mais ou menos isso. É unidade, E essa unidade, ela age de forma cordial. E ele diz aqui que cordialmente ou com honra são manifestações de afeto, de simpatia e de respeito. Como acontece então entre pais e filhos dentro da mesma família, entre irmãos dentro da mesma casa. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. Então, amar cordialmente e fraternalmente, preferindo-vos em honra, é isso, é ter uma unidade tão plena que eles não têm outro tipo de experimentar um relacionamento a não ser pela cordialidade, pela gentileza. Ainda que eles tenham que repreender uns aos outros, mas isso vai ser feito de forma cortês, de forma respeitosa, de forma firme, porém em amor, permeado pelo amor, não de forma grosseira, estúpida, mas em amor. Então, o amor cristão dá mais honra aos outros dentro da igreja do que a si mesmo. E quem consegue fazer isso se não tiver um coração humilde? Ninguém. E nenhum de nós temos coração humilde. Nós dependemos do Espírito de Deus, que nos dá um coração humilde como o do Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos dele. Então, segunda característica aí é a fraternidade, que se expressa também em cordialidade e honra para com os outros. Terceira característica, versículo 11. No versículo 11 ele diz, no zelo, não sejais remissos. Remissos, aqui a palavra remisso é preguiçosos, tardios, lentos. Aquele que, com total má vontade, ele fala assim, no serviço, no zelo, aqui é no trabalho para executar para a igreja, não seja preguiçoso, não faça com má vontade. Mas ele diz, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, remissos aqui seria isso, remissos é tardios, preguiçosos. Paulo está dizendo o seguinte, parafraseando, ou trocando em miúdos o texto do versículo 11, Paulo está dizendo o seguinte, não sejam lentos na hora de trabalhar pela igreja, não sejam lentos na hora de servir a igreja. Pelo contrário, façam com o coração cheio de fervor, cheio de ânimo, cheio de vontade, de boa vontade. Façam o melhor que você faz. Se você faz o melhor para o teu patrão, faça melhor ainda para o seu patrão, para o patrão dos patrões, que é o Senhor. Porque fazendo para a igreja, você está fazendo para o Senhor. Ele diz aqui no versículo 11. Então, cheio de entusiasmo, porque vocês estão fazendo para o Senhor, é isso que Paulo está falando. E Paulo não está fazendo nada mais do que ecoar os ensinos de Mateus 25, de 37 a 40. Quando o Senhor diz ali no final dos tempos, quando Ele voltar e Ele separar as ovelhas dos bodes, Ele diz no capítulo 25 de Mateus, do versículo 37 a 40, o Senhor diz assim, então perguntarão os justos, para Jesus, quando Ele voltar, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Paulo está dizendo praticamente a mesma coisa que o ensinamento de Jesus no final de Mateus, capítulo 25. Ele está dizendo o seguinte: quando nós fazemos para a igreja, nós fazemos para o Senhor da igreja. Quando nós fazemos para os irmãos, nós estamos fazendo para Cristo, para o Senhor deles. Então é isso que Paulo está mostrando aqui, né? Então, terceira característica é o entusiasmo ou diligência. Esqueci de falar, né? Terceira característica, versículo 11, é o entusiasmo. Faça a obra com entusiasmo, né? Com diligência, não seja preguiçoso, não faça com má vontade, mas faça de boa mente, de bom coração e de boa vontade, e rápido, né? A igreja precisa de você, eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros, né? Então não seja remisso nisso. Quarta característica, nós vamos encontrar aí essa característica meio que fracionada do versículo 13 ao versículo 16, encerrando aqui. Paulo diz a quarta característica, que é a generosidade. Do versículo 13 a 16, eu vou tirar 4 aspectos dessa característica do amor, que é a generosidade. Amem com generosidade, Paulo vai dizer aqui. Primeiro aspecto da generosidade, primeira parte do versículo 13, ele diz: compartilhai as necessidades dos santos. Qual é o aspecto da generosidade aqui? É o aspecto de abrir o bolso, abrindo o bolso. Eu vou pôr vários aspectos aqui, abrindo alguma coisa da sua vida, não é? Abrindo o bolso, abrindo aquilo que você tem, repartindo o que você tem, oferecendo o que você tem para servir os outros, nas suas necessidades. Então, Paulo está dizendo, versículo 13, a primeira parte do versículo 13, abra o bolso, compartilhe. O original grego aqui, koinoneu, que vem do termo koinonia, que é comunhão. E aqui Paulo está dizendo assim: compartilhar é associar-se, é ter comunhão, é participar. Então, o amor cristão verdadeiro, na sua generosidade, ele, em primeiro lugar, primeiro aspecto aqui, ele sente a necessidade do outro, mas ele não fica só no sentimento, ele também age, porque Paulo diz assim: compartilhe, reparta o que você tem com os seus irmãos. Sinta a necessidade do teu irmão, porque você é um com ele, e reparta o que você tem com ele. Compartilhe, divida. Se você tem um pão só lá em casa, corta no meio, reparta com aquele que tem fome, não é? Se você tem algumas roupas lá que possa usar, separa a metade, se alguém tiver com necessidade, e assim contribua com aquele que realmente tem a necessidade, não é? É isso que ele está querendo dizer aqui: compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhe o que você tem com os outros, com os seus irmãos. Santos aqui, é lógico, ele está falando de irmãos na fé, né? Estamos aí no versículo 13, não é? Segunda parte, a generosidade aqui, irmãos, nesse dar, está em perfeita obediência, perfeita harmonia com o princípio que Paulo diz que Jesus ensinou lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, se você quiser anota, estuda em casa, veja se é isso mesmo, confira o que eu estou falando. Atos 20, 35, Paulo diz que Jesus Cristo ensinou que é mais bem-aventurado dar, relembrando as palavras do Senhor, diz Paulo, é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, Paulo está dizendo isso: compartilhe, reparta o que você tem com o seu irmão, com seus irmãos, não é? É óbvio que nós não podemos trazer toda a necessidade de todas as igrejas para cima de um único membro, nós não aguentamos, mas por isso existe a necessidade de membresia de uma igreja local. Nós fazemos parte de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo, nós vamos fazer o melhor por ele. Um pequeno grupo, um pequeno rebanho, mas nós vamos servi-lo com aquilo que nós podemos, não que nós não podemos, não é? Então é isso que Paulo está falando aqui.
Então, o primeiro aspecto da generosidade é abrindo o bolso e compartilhando o que você tem. Segundo aspecto da generosidade aqui, do amor generoso, está no final do versículo 13, ele diz: praticai a hospitalidade. Então, o segundo aspecto é abrindo a casa. Se o primeiro é abrindo o bolso, agora abrindo a casa, abrindo sua casa para recepcionar, para receber, para acolher alguém da igreja que se sinta necessário, com necessidade. Aí os crentes da época de Paulo, eles aprenderam a dizer assim, em comunidade, né? Olha, vamos almoçar lá na nossa casa? Quando ele convidava algumas famílias para almoçar em casa, ele não falava assim, vamos almoçar na minha casa? Não, ele já aprendia a falar, vamos almoçar lá na nossa casa? Porque a casa já não era só dele. Ele passou de minha casa e ele agora coloca nossa casa. A minha casa é tua casa, meu irmão, minha irmã, irmãos. Então ele abria a casa para o serviço da igreja. E muitas vezes acolhia, naquela época era bastante frequente, né? Missionários, pregadores, fiéis ao Senhor, viajando de cidade para cidade, expandindo o evangelho, ali na parte da Ásia, na parte, chegando na Europa já, onde Paulo estava ali, e então era muito comum essas viagens, na Palestina, para vários outros lugares, começando lá em Jerusalém e indo até os confins da terra. Tinha muitos viajantes, missionários, então era frequente os irmãos em cada cidade hospedar, e dizem que alguns hospedavam até santos, né? Até anjos, né? A palavra de Deus diz, como Ló, né? Hospedou anjos em sua casa. Que privilégio, né? Então, assim eles hospedavam, a sua casa agora era nossa. Seu coração e sua casa estão prontos para abrigar os necessitados também. Por algum motivo, ficava sem teto. Naquela época, os judeus que se convertiam ao cristianismo, as famílias dos judeus expulsavam. Às vezes um filho creu em Jesus Cristo, era judeu, vivia o judaísmo, não é? No judaísmo, mas às vezes o filho se converteu ao cristianismo, e aí o pai judeu, a mãe judia, eles botavam o filho para fora, na pontapé, e não tinham mais direito sobre as heranças. Aquele filho perdia toda a herança, e eles ficavam sem teto. E aí os cristãos abraçavam a causa e acolhiam aqueles irmãos, não é? E aí repartiam o teto com eles, abrigavam esses irmãos, e eles então eram acolhidos em amor por aqueles irmãos. Então esse é o segundo aspecto, não é? Da generosidade, abrindo a casa. Terceiro aspecto, no versículo 14 agora, da generosidade, do amor generoso, é abrindo os lábios. Olha o versículo 14, que interessante. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Gente, isso aqui é só pela graça de Deus. Pensa, não é? Como é que nós vamos abençoar alguém que está querendo o meu mal, me perseguindo, querendo às vezes até me matar, não é? Como no caso na época de Paulo, era muito frequente, né? As pessoas, a hostilidade era tamanha aos cristãos que eles tinham que fugir, e muitas vezes eles eram perseguidos, e eram perseguidos para serem apedrejados e mortos, não é? De diversas maneiras, não só com pedrada, né? Então, eles tinham Paulo dá essa incumbência aqui para amar de tal maneira que eles não amaldiçoassem os seus inimigos perseguidores, que eles não fizessem isso. Então o cristão é capaz de perdoar, porque ele tem a mente, lembram-se, novamente, versículo 2, ele tem a mente renovada, ele tem a mente transformada, ele sofreu uma metanoia, que é uma transformação, uma metamorfose, ele foi transformado, versículo 2, e ele não se apega, ele não se amolda mais às coisas do mundo, ele não reage mais como o mundo paga o mal com o mal, mas o crente paga o mal com o bem. É o final do trecho que nós não vamos estudar hoje, mas ele termina assim. E ele diz que o crente, então, ele perdoa os seus ofensores, não é? A ponto de não amaldiçoar os que lhe perseguem, mas ainda amar e abençoar. É abrindo os lábios, aqui, por isso que eu disse, o amor generoso, ele ainda ora e ele abençoa os que vos perseguem. Gente, será que tem base para o crente fazer isso? Não é?
Ao invés de reclamar ou falar mal daqueles que perseguem, que não são simpáticos com ele, ore por eles. Como? Pela transformação da sua mente, pelo Espírito de Deus que está em você, pela graça que habita em você. Somente um crente que está sendo transformado, crescendo na graça, no início é difícil, mas depois ele vai aprendendo. É a maturidade cristã, não é? Ele vai desenvolvendo a sua carreira cristã, ele vai conseguir amar os que vos perseguem, os que lhes perseguem, não é? E todos aqui, todos esses que entenderam, não é, pela renovação da mente, a reação de Cristo na cruz, quando eles se lembram através da palavra, o que Jesus Cristo, como reagiu Jesus sobre aqueles que perseguiram e estavam matando ele. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, a gente vê o momento final, algumas das palavras, não as últimas palavras, que a última palavra do Senhor não foram essas, mas as penúltimas palavras de Cristo. Cristo chegou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele é Cristo, Cristo é o Deus encarnado, Peraí, Newton, mas como que a gente vai conseguir imitar o Senhor? Ele é Deus, eu não sou, a carne é fraca, e nós não conseguimos fazer o que ele faz. Consegue. Então me dá uma prova. Capítulo 7 de Atos. Quem fez isso? Um homem tão pecador e tão limitado quanto eu e você, Estevão. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, foi apedrejado, já estava morrendo, e as últimas palavras de Estevão Atos capítulo 7. Quero ler exatamente o que Estevão falou. Ele falou o seguinte, lá no finzinho do capítulo 7, depois da grande pregação de Estevão, Estevão diz assim, versículo 60, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Gente, é possível para um pecador como eu, como você, não amaldiçoar o perseguidor, mas amá-lo e ainda abençoá-lo com as suas orações. Esse é o amor generoso. É possível pelo Espírito de Cristo em mim e em você. Pela nossa força, não. Mas pelo Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, é possível eu abençoar aquele que me persegue. Então está aqui, abrindo os lábios. É o terceiro aspecto da generosidade. Quarto aspecto do amor generoso, abrindo a alma, abrindo o coração. Ele diz aqui, versículos 15 e 16, ele diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei, tenha unidade com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Bom, olha o que Paulo está querendo dizer aqui, que a alma do crente, ela está tão aberta, o coração dele, não é? Está tão aberto às pessoas da igreja, que ele sente as mesmas coisas que os seus irmãos. Então, quando alguém se alegra de que forma? Ele se alegra porque ele vê a graça. Qual crente se alegra? A alegria legítima, eu estou dizendo aqui. Qual é o ponto da alegria? É poder experimentar a graça de Deus na vida dele. E alguém se alegra com aquilo. E ele expressa alegria. E as outras pessoas do corpo de Cristo vão falar: para com isso, cara. Isso é hipocrisia. Não! As outras pessoas vão dizer: eu me alegro com você, meu irmão, minha irmã. Porque essa graça, eu não estou sentindo mais, eu estou frio. Eu estou distante de Deus. Eu não me apego mais a Deus, mas eu sinto o que você está sentindo. Você não é hipócrita, não. Hipócrita sou eu que não tenho mais me apegado a Deus. Meu amor está frio. Mas você está certo. Você está se alegrando, e é isso mesmo. Eu já não tenho mais essa coragem, eu já não tenho mais esse ânimo, mas eu quero experimentar o que você está experimentando. Essa é a vida cristã. Então ele se alegra junto. Ou ele vai buscar de Deus arrependimento para poder se alegrar.
Agora, quando o outro caso, ele chora, às vezes alguém no corpo está chorando porque ele está sendo perseguido, e aí os outros irmãos também choram juntos. E às vezes chorar aqui não quer dizer que ele tem palavras para poder falar para aquela pessoa que está sofrendo. Às vezes a pessoa está sofrendo tanto, e o irmão, a irmã, os irmãos da igreja se apegam a ele, choram juntos, ainda que não saia palavra nenhuma, mas a lágrima de comunhão consola o abatido. Sentir a mesma coisa. Aqui Paulo está falando a palavra simpatia, é ter simpatia, é sentir o mesmo que o outro. Isso é simpatia. Viver a simpatia quer dizer isso, né? Não é só ficar dando de risadinha um para o outro, mas é realmente sentir o que o outro sente. O amor cristão, ele faz isso. Ele é generoso, abrindo o seu coração, sua alma, para sentir a mesma coisa que os outros. Paulo diz aqui, tende o mesmo sentimento, versículo 16. Tende o mesmo sentimento. Esforcem para ter o mesmo sentimento. Significa mesmo pensamento, mesmo parecer, para viver em harmonia uns com os outros, no corpo da igreja, no corpo de Cristo que é a igreja. É não deixar picuinhas quebrar a unidade do corpo. Não, eu não tenho esse mesmo sentimento, mas o irmão está certo, a irmã está certa, e eu não vou deixar isso estragar a alegria do meu irmão. Irmãos, tem um teólogo, se não me falha a memória, John Stott, ele diz que, sim, ele diz assim, sentir tristeza ou chorar com os que choram é uma reação normal, humana, porque vem de dentro, é normal, você sente a dor do outro. E às vezes é mais fácil você chorar com os que choram, você se entristecer com aqueles que estão tristes. Às vezes é mais natural para o ser humano. Mas ele diz que alegrar-se com os que estão se alegrando, alguém é honrado e se alegra, e você olha para ele e você não consegue se alegrar, sabe por quê? Porque a inveja é uma barreira. Você sente inveja daquela outra pessoa, e aquilo não te deixa ter alegria com ele. Os ciúmes, a inveja de ver alguém sendo honrado, impede você de poder ter alegria por ele. Essa situação. Então ele diz aqui, os crentes sabem se alegrar com aquele que está sendo honrado, deixando de lado a inveja e os ciúmes. Eles sabem sentir dor dos que choram, e choram juntos. Como eu disse, às vezes sem palavra alguma, mas somente com lágrimas, que a gente chama de lágrimas de comunhão. Sem palavras, mas só o fato de se abraçar e chorar juntos, de soluçar juntos com o irmão, com aquela irmã. Nós estamos repartindo a dor um com o outro. Parece que não, mas é uma maneira de se apresentar e sentir o mesmo. Isso tem algo, parece algo que a gente não compreende. É um milagre que às vezes a gente se consola sem palavra alguma, somente derramando lágrimas por aqueles que choram. Eles são capazes de se esvaziar da sua própria sabedoria. Terminando o versículo 16, Paulo diz que em lugar de seres orgulhosos, não é? Cheios de si, orgulhosos, condescendei com o que é humilde. E humilde aqui, existe um problema aqui, porque na interpretação Paulo não deixa claro se é ter unidade com pessoas humildes, ou aprender a viver de forma humilde, e de abraçar um serviço humilde. Aqui a gente não tem certeza. Então, o que a homilética na teologia, o que a homilética ensina? Já que você não tem certeza se é uma coisa ou a outra que Paulo está falando, nós adotamos as duas. Não seja orgulhoso, mas seja humilde com os irmãos humildes, e se tiver algum serviço humilde para fazer, abrace-o com fervor, não é? E então você vai ter unidade, e não seja sábio aos seus próprios olhos. Paulo termina aqui dizendo que eles se colocam iguais, não pensam de si mesmos, mas o que convém
É como se Paulo estivesse voltando lá no versículo 3, não é? Não pense de si mesmo mais do que convém. Paulo disse no versículo 3, não é isso? Que nós estudamos semana passada? Irmãos, faz assim pelo menos. Obrigado. Eles estão, Paulo está dizendo que eles não estão pensando de si mesmos mais do que convém, mas eles estão se colocando de forma igual perante Deus. Não há um melhor que o outro. Então a sabedoria que eles têm, eles não têm em si mesmos, não é? Não são sábios aos seus próprios olhos. E eles abraçam então a humildade perante Deus e perante os seus irmãos. Então, a generosidade aqui, a quarta característica e última característica do amor, até aqui, né? Depois vai ter mais. Até o versículo 21 a gente vai chegar mais. Mas até aqui, a característica da generosidade, Paulo abre então 4 aspectos da generosidade, do amor generoso. Recapitulando, abrindo o bolso, abrindo a casa para ser hospitaleiro, abrindo o bolso repartindo o que eles têm com os outros, abrindo a casa para servir os irmãos da igreja. Em terceiro aspecto abrindo os lábios, abençoando os que perseguem. Em quarto e último lugar abrindo sua alma, o coração e sendo um, e se identificando com o sofrimento ou a alegria do outro. Não jogando balde de água fria quando ele se alegra, e nem pisando quando ele está chorando, e dizendo assim, você é filho de Deus, você não sofre, você não pode sofrer. Você é filho do rei, você não deveria sofrer. Quem disse? Quem disse? Só se for Satanás. Deus não disse que nós não sofremos. Os filhos de Deus sofrem e muito. Todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. E perseguição não é motivo de alegria, mas de choro, de tristeza. Normal. Bom, encerramos aí. Vocês perceberam que faltou alguma coisa? Acho que não, né? Bom, faltou o versículo 12. O que acontece com o versículo 12? Versículo 12, parece que Paulo teve a seguinte direção do Espírito Santo. O versículo 12 é como se fosse o alicerce para que o crente consiga viver esse amor. Ele diz no versículo 12, a receita, como que eu e você vamos conseguir amar desse jeito, porque senão nós não vamos amar desse jeito. Esse amor aqui está longe da capacidade humana de amar. Como que nós vamos amar desse jeito? Pela nossa força. Então, voltemos ao versículo 12. A capacidade de amar assim não está em nós. Mas o versículo 12 diz, como que eu vou buscar? De onde extrair graça, força, alegria para continuar nesse serviço de amor tão árduo, tão difícil, tão anti-humano, não humano? Como que eu vou amar desse jeito? Versículo 12. Olhem para o versículo 12 agora. Ele diz assim, regozijai-vos na esperança. Primeiro ponto. Olhando para frente. Esperança fala de um futuro. Irmãos, a igreja, os crentes legítimos, são os únicos que têm o que se chama na Bíblia de esperança viva. Nós temos uma viva esperança. Ninguém no mundo tem uma esperança como nós temos. Porque a esperança do mundo é morte. A esperança do mundo vai ter um final horrível. Mas a nossa esperança é gloriosa. Então, em primeiro lugar, o crente olha para frente e diz, apesar de tudo isso, dessa dificuldade, eu quero ter esse descanso no meu coração, eu tenho essa esperança viva, futura, que traz alegria, porque eu tenho um futuro certo nas mãos do meu Senhor, independente de quem eu sou ou era, eu tenho essa esperança viva nas mãos do meu Senhor, que me salvou. Eu consigo me alegrar, eu consigo ter alegria, independente da dor. Você consegue entender isso? Eu também não, mas é assim a vida cristã, é um mistério. Nós temos alegria em meio às lutas. Por quê? Porque em primeiro lugar, eu olho para frente, lá onde eu vou chegar, lá na glória. Quando eu olho para frente, eu ganho alegria, eu ganho renovo no meu espírito, no meu coração, no meu homem interior. Primeiro ponto, então,
Regozijai-vos na esperança. Olha para frente e tenha gozo agora. Segunda força, segundo elemento que dá graça para eu poder viver esse amor aqui e agora. Sede pacientes na tribulação. Olhando então, agora, primeiro ponto é olhando para frente, esperança. Segundo ponto, olhando ao redor. Olha em volta de você. Como é que estão as coisas? Show de bola, 1000 maravilhas. Mentira. Não está não. Se nós formos honestos, nós passamos por muitas provações, muitas lutas. Nunca está 100% do jeito que eu queria. E nem vai estar. Olhando ao redor, mas eu olho de uma maneira diferente. Já que eu olho em primeiro lugar para frente e vejo que eu tenho essa esperança, eu posso agora ter consolo para o meu coração. Quando eu olho ao redor, eu vejo que essas dores estão me fortalecendo e purificando a minha fé. A Bíblia garante isso, que o fogo da perseguição purifica a nossa fé, fortalece a nossa fé, enrobustece a nossa fé. E essas dores que agora me incomodam tanto, elas estão gerando paciência confiante. Então os crentes confiam que as tribulações do presente não se comparam com a glória futura. Ele olhou para o futuro primeiro, então ele consegue suportar agora, e por isso ele tem paciência. Ele acalma a sua alma, a sua ansiedade, porque na verdade o futuro está garantido para ele. Eu já tenho o futuro. A vitória é certa, porque o meu Senhor venceu por mim, e Ele me deu a sua vitória. Então eu suporto com paciência as tribulações do presente momento, quando eu olho ao redor. É isso que Paulo está falando. Serem pacientes na tribulação, no seu sofrimento. Terceiro ponto que me dá forças para poder amar os meus irmãos e continuar caminhando. Na oração, perseverantes. Orando sem cessar. Orando o tempo todo. O que Paulo está querendo mostrar agora? Olhe para o alto. Primeiro, olhe para frente, para a esperança que você tem. Segundo, olhe ao teu redor. Essas tribulações são úteis de alguma forma. Terceiro lugar, olhe para cima e ore ao Senhor. Olhe para aquele que dá graça de passar por tudo isso. Olhe para aquele que peça para Deus, para que Ele capacite a amar os que vos perseguem, a amar os seus irmãos, a servi-los como eles merecem, porque são filhos do Rei. São filhos do teu Pai, e eu não vou fazer isso de forma lenta, de forma, como diz Paulo aqui, não vou servi-los de forma remissa, mas com fervor. Isso então somente a base da oração, a comunhão com o Senhor, pela oração, concede graça e força para vencer a ansiedade e continuar perseverante no amor fraternal. É somente a minha comunhão com Cristo, através da oração, que me capacita a amar todos vocês. Eu não conseguiria amar a vocês se não fosse a graça de ter comunhão com o meu Senhor primeiro, de poder ter uma vida de oração. Então, esses crentes sabem que a sua força é pequena, e sem Cristo eles nada podem fazer. E aqui então a gente encontra a perseverança dos santos, não é? A perseverança dos santos. Primeiro porque ele olha para o futuro, e ele tem alegria pelo futuro certo que ele tem. Segundo, ele olha ao redor, e ele fala assim: essas tribulações são nada mais para me fortalecer a minha fé, não é para me destruir. Mas essas tribulações são úteis para mim. Em terceiro lugar, eu oro, eu clamo ao Senhor, e eu coloco diante de Deus a minha vida, e essa comunhão com Deus me dá força, me dá capacidade de amar como o Senhor amou. Esse é o versículo 12. Fecha o que Paulo está querendo dizer. Está um pouquinho fora de ordem, né? Parece que Paulo escreveu meio fora de ordem. Não importa. O que importa é que o Espírito Santo está nos conduzindo, na verdade, não é? Ele está nos conduzindo aqui. Então assim nós vamos poder amar. Fechando então algumas conclusões, o amor cristão nunca é praticado com base nos méritos de quem temos que amar.
não é praticado com base nos méritos do outro. Porque o outro não tem mérito nenhum, como você também não. Mas o amor cristão é praticado por amor àquele que nos amou primeiro. Sendo nós ainda pecadores, lembram-se? Nós estudamos isso em Romanos, capítulo 5. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, seus inimigos. Ele nos amou enviando seu Filho para nos salvar. Capítulo 5 de Romanos. Esse amor cristão é o amor, entendendo que nenhum de nós buscou a Deus. Romanos também fala, não há um que busque a Deus. Não há um justo sequer, nós não merecemos os favores de Deus. Não. Nós éramos filhos da ira, rebeldes e indignos, como os demais. Nós também não merecíamos o amor de Deus. Quando nós olhamos tudo isso, aí a gente para e pensa, por que eu tenho que amar o outro só se ele merecer? Se eu fui amado sem merecer, assim eu posso amar os outros, ainda que eles não mereçam. Por exemplo, os que nos perseguem. Se eu for pelo critério humano, eu vou falar, não, ele não merece o meu amor. Tá, mas Deus não está mandando você amar quem merece. Deus está mandando você amar. Ponto final. Ah, mas amar quem? Todos. Todos. Ponto final. Então, por causa do seu grande amor com que nos amou, nós amamos os outros irmãos que também foram alvos do amor do nosso Deus e Pai. Eles também foram amados pelo nosso Deus e Pai. Independente do que eles são, porque você também, muitas vezes, até presta menos do que eles. E assim nós amamos uns aos outros. Esse é o amor incondicional, fraternal e sincero. Preste atenção, este amor é sincero. Não pense nos critérios humanos de sinceridade. Pense que você é sincero quando você obedece a Deus e ama incondicionalmente como Deus te amou. 4 aplicações para mim e para você. Primeira, o cristianismo não é só racional, como diz o versículo 1, versículo 2. Não é só teórico, mas também é prático. Ele age. Ele tem atitudes. O amor bíblico não é sentimentalismo inerte, mas é serviço ativo. Se você comparar e substituir aquilo que Tiago mostra, na carta de Tiago, ele diz que mostre-me a tua fé sem as obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Substitui fé por amor. Mostre o teu amor sem obras, que eu vou te mostrar o meu amor pelas minhas obras. 1 João diz que você diz que ama o seu irmão, mas você não lhe dá o que ele precisa. Ele diz assim, não ame de palavra e de boca somente, mas de fato e de verdade, com prática. 1 João fala sobre isso, não é? Então é uma decisão de amar na prática, independentemente de quem será o alvo do meu amor. O amor não espera ter que sentir para poder dar ou fazer alguma coisa. Ele não espera sentimento, porque talvez você nunca vai sentir nada por ninguém aqui. Mas você é chamado para servir. Segunda aplicação, o amor cristão quebra as incompatibilidades. O amor cristão destrói as diferenças. O amor cristão não significa ter prazer em todos. Não significa que o amor vai dar prazer, eu tenho prazer em todos de forma igual. Não, às vezes a gente como humano limitado, a gente preza mais uns e um pouco menos os outros. Não que nós não amemos, mas infelizmente isso acontece. E nós somos honestos. Às vezes nós temos mais prazer em alguns e em outros não tanto. Mas amor é diferente. Amor nós amamos igualmente a todos. Então o amor é independente do prazer que temos, mas significa obedecer ao cabeça que ordena que nos amemos uns aos outros. E amemos a todos. Terceira aplicação. Sem essa transformação de mente, de cosmovisão, não é possível amar desse jeito aqui. Não é possível. Não dá. Se você não experimentou essa transformação, então precisa para poder amar. Mas, porém,
Se você diz que quer estar no centro da vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus, e não vive esse amor para com todos os irmãos, você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Por quê? Porque você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão. A palavra de Deus é que você está mentindo. A base da hipocrisia é a mentira. Quarto e último lugar, o cristianismo tem sua força na unidade. Sermos um, sentirmos o mesmo, termos o mesmo pensamento. Que, aliás, isso está sendo solapado pelas coisas do mundo. Irmãos, o mundo está tentando destruir a unidade da igreja. E quando chegarem os dias maus, as tribulações mais severas, nós vamos ter dificuldade em resistir. Se os membros não estiverem experimentando esse amor, fazendo força para experimentar esse amor, preservar a unidade, nós vamos ter muita dificuldade nos dias que virão, porque serão maus. Infelizmente, o diagnóstico ou a previsão é dias piores do que hoje. E as igrejas não estão se preparando para isso. Infelizmente, as igrejas não têm essa palavra séria. E as igrejas não estão se preparando, não estão confrontando aqueles que querem trazer divisão nas suas igrejas. Estão fazendo divisões e é permitido isso. Elas não estão se preparando para os dias maus. Como é que eu me preparo para o dia mau? É tendo unidade com você. Porque na unidade nós estamos seguros. Preservando a unidade do corpo, na unidade do espírito, no vínculo da paz. E se nós não fizermos isso, nós não estamos preparados. Portanto, nós precisamos reencontrar, primeiro, a alegria na esperança futura da glória. Voltando no versículo 12, eu preciso reencontrar isso. Segundo, eu preciso reencontrar paciência para poder passar pelos sofrimentos presentes, sofrimentos de agora. Eu preciso ter paciência para passar por eles, atravessá-los com perseverança dos santos. Terceiro e último lugar, eu preciso reencontrar essa perseverança numa vida de oração constante. Irmãos, o crente que não ora, ele é fraco, ele é débil, ele é anêmico espiritualmente falando. Aquele que não tem a prática da oração, ele é fraco. Ele não está mais discernindo entre o certo e o errado. Ele vai perder o rumo. Ele não vai saber se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e vai fazer um balaio de gato na vida dele. Ele não vai ter noção, ele não vai conseguir odiar o mal e apegar-se ao bem. O crente que não ora, ele é cego. Ele é fraco. Irmãos, foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Ele tinha uma vida de oração. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma vida de oração. Ele orava constantemente ao Pai. Que dirá nós, não é? Que dirá nós, pecadores, miseráveis, fracos, débeis, limitados, faltos de sabedoria. Precisamos muita oração. É a força da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar? Ó Deus, que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o teu propósito, Senhor, tocando em nossos corações, quebrando a nossa dura cerviz, nos levando a um arrependimento profundo, Senhor, para que nós possamos novamente buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Senhor, eu te peço, Senhor, que cada um de nós, começando na minha vida aqui nessa noite, possa experimentar e viver o amor cristão de verdade. Ajuda-nos a viver esse amor sem hipocrisia, amando-nos uns aos outros como o Senhor ordena que nos amemos, independente dos sentimentos e das circunstâncias. Ajuda, Senhor, a cada um aqui nessa noite a entender o quanto ele precisa de Cristo, da tua graça, de compreender que ele já tem uma vitória futura garantida, a compreender que ele já tem uma capacidade de ter paciência diante da tribulação presente, e que ele já tem necessidade de praticar a oração constante, e de estar em comunhão com Cristo. Ó Deus, que isso esteja clareando cada vez mais nessa semana em nossos corações, que essa palavra incomode a todos nós durante essa semana, Senhor, e venha renovar a nossa mente.
Nós te pedimos tudo isso, no nome santo do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Amém.